Queridos, a paz do Senhor, nós estamos hoje com o seu ADEC TV no quadro Lições Bíblicas e hoje nós vamos estudar a lição de número 13, a última lição desse trimestre, que tem como tema e título A Cidade Celestial. O texto áureo está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3 e o versículo 20, e está escrito assim: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Verdade prática, a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com o novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. A leitura bíblica em classe está no Apocalipse, capítulo 21, versículos 9 a 14, e depois capítulo 22, versículos de 1 a 5. Como sempre, a nossa lição tem alguns objetivos. O primeiro deles é conceituar o paraíso. 2. Explicar a eternidade como doutrina bíblica e como descrita no livro de Apocalipse. E 3. Conscientizar a respeito do estado final de todos os santos. Eu estou muito feliz, estamos recebendo aqui hoje a irmã Norma, que é professora de uma classe de irmãs aqui no nosso Tempo Central, e também o professor Joás. E nós estamos aí numa lição extraordinária, falando sobre a cidade celestial, última lição do trimestre, um tema excepcional, né? Maravilhoso. Paz do Senhor para todos. Para mim é um prazer estar aqui. Mas quando li esse título, eu fiquei pensando muito, a cidade celestial. E aí a gente chegou ao seguinte, que o ponto, eu creio, que o ponto alto da história da redenção de Deus é essa cidade celestial. É Deus com o seu povo e o povo com o seu Deus. E quando o pastor, se me permitir, leu o texto áureo, eu acho lindo, lindo, lindo esse texto. Porque não é que nós descobrimos duas verdades, mas tem aí duas verdades que nós não podemos deixá-las esfriar. A primeira verdade é que o céu é a nossa pátria. Sim. E a segunda verdade é que o arrebatamento da igreja é a nossa esperança. Então a lição fala que nós somos forasteiros e peregrinos. Como forasteiros e peregrinos, nós estamos com os pés no presente, mas com os nossos olhos no futuro. Vivemos dessa forma, não é mesmo, nobre colega? É isso. Não é isso? E outro detalhe, que nós vivemos a cada dia com essa expectativa, a expectativa do arrebatamento da igreja. É assim que eu vejo esse Filipenses 3:20. Glória a Deus por isso. Professor Joás, chegamos à última lição e a irmã Norma já pontuou aí a que viemos hoje. Só recapitulando aqui, nós estamos aí numa jornada de 13 lições. Hoje nós vamos estudar a última lição desse trimestre, mas nós começamos lá na lição de número 1, o início da caminhada, a escolha entre a porta estreita e a porta larga, céu, o destino do cristão, como se conduzir na caminhada, os inimigos do cristão, as nossas armas espirituais, o perigo da murmuração, confessando e abandonando o pecado, resistindo à tentação no caminho, desenvolvendo a consciência de santidade, a realidade bíblica do inferno, a bendita esperança, a marca do cristão e hoje a cidade celestial. Que jornada, hein, professor Joás? A jornada do cristão é trabalhosa, né? Não é fácil, não é simples, mas ela é sempre coroada de boas recompensas, né? Uhum. Nosso galardão é algo maravilhoso. Assim, nós acabamos de meditar durante uma semana, né, que passou sobre a bendita esperança, né? E nós refletimos sobre essa âncora da nossa alma, que é a esperança da promessa do nosso Salvador de vir nos buscar, de preparar lugar para nós. E encerramos o trimestre agora com essa lição sobre a cidade celestial, né, que é assim, dessas esperanças que nós temos em Cristo, né, essa é extraordinária, porque olhando para o que o Senhor Jesus mostrou para o apóstolo lá na ilha de Patmos, né, Apocalipse 21 aí,
como é essa cidade, né? Isso que tanta glória, né? Tanta majestade, tanta beleza e a companhia dele, né? Do nosso Redentor, que é mais esplêndido ainda, né? Isso enche. Se a gente já tem tanta esperança, né? No futuro que ele reserva para nós, olhar para esse texto de Apocalipse 21 enche o nosso coração de mais esperança ainda, de mais alegria e mais certeza, convicção mesmo, de que aquele que fez essas promessas nunca mentiu, né? Sempre cumpriu tudo que prometeu. Então é muita alegria, né? Olhar para um tema desse, né? A cidade celestial, e meditar sobre isso. É muito bom. Bom, nós já falamos aí muita coisa na introdução. Vou começar aqui com o capítulo 1, o paraíso eterno. Está dividido em 3 subtópicos. Primeiro, o que é o paraíso. Segundo, o que é a cidade eterna. E terceiro, quando a eternidade começará. Só para a gente dar uma ênfase aqui nesse capítulo 1, irmã Norma, eu sempre falo isso com os nossos alunos, que a gente sempre está estudando escatologia, que a parte mais difícil de toda a história da eternidade e dessa restauração humana, o Senhor Jesus já fez, que foi vir e morrer. Para mim, no meu ponto de vista, biblicamente, é a parte mais difícil. Sim. Ele retornar e buscar a sua igreja é só a completude dessa promessa que ele já iniciou. Mas a parte mais pesada e difícil ele já fez. Será que ele não ia fazer essa parte agora? Eu falando isso porque tem muita gente falando aí que o inferno é por aqui mesmo, não tem esse negócio de céu, a eternidade essa conversa desses evangelhos, de Bíblia e coisas semelhantes. Mas isso é muito mais sério do que a gente pensa, né? É verdade. Vamos lá, o que é o paraíso? Uma definição que podemos mencionar de paraíso é o céu, como morada de Deus, dos anjos e dos salvos. 2 Coríntios 12, versículos 2 a 4, é uma citação de Paulo. Quando estava na cruz, nosso Senhor fez uma promessa ao ladrão arrependido. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa promessa foi prontamente cumprida, pois quando, por ocasião de sua morte, o corpo do Senhor Jesus foi para a sepultura, mas o seu espírito para o Pai, ou seja, para o céu, o lugar de habitação de Deus. Não há como mensurar a tamanha alegria do ladrão ao ouvir de Jesus a promessa de um encontro no paraíso. Este lugar é a expressão de toda a soma das bem-aventuranças em Cristo. Norma, quando a gente fala de paraíso, é o primeiro capítulo aqui, o primeiro tópico, subtópico da lição. Paraíso e a Nova Jerusalém são realidades eternas e, biblicamente, esse assunto está muito enraizado. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu penso que paraíso é um outro nome para o céu, não é? Ele não é um outro lugar, mas é um outro nome para o céu. E o céu, a habitação de Deus, e o lar cristão dos eternos, daqueles que aceitaram a Cristo. Mas eu estava estudando esse assunto e eu achei tão interessante que a Septuaginta, ela usa essa mesma palavra grega, paradaisos, acho que é, né? No grego, né? Nessa transliteração. Para se referir ao jardim no Éden. Interessante, né? Mas aí eu fiquei pensando, por quê? E a gente entende que quando Jesus usou essas palavras, hoje estarás comigo no paraíso, poderia estar ou podem sugerir o quê? Uma restauração da comunhão íntima e pessoal dele e dos demais que estavam lá com Deus nesse jardim antes da queda. Dá-nos a entender assim, quando a Septuaginta ela usa essa expressão. E o que me encanta também mais aí, pastor, porque falar o que é o paraíso, difícil, né? Falta palavras para o nosso vocabulário. O meu vocabulário, eu sou formada em língua portuguesa, eu fiz pós-graduação, lecionei 35 anos, mas eu não tenho palavras adequadas para falar a respeito do que seja o paraíso, a não ser essas que eu estou falando, de que ele é a habitação de Deus e
o lar eterno dos justos. Mas eu fiquei pensando nesse Lucas 23, 43, quando o ladrão disse. Eu estava estudando nos outros evangelhos. Interessante que Marcos e Mateus fala que esses dois ladrões, eles insultavam Jesus. Eles falavam contra ele ali na cruz. Mas de uma hora para outra um deles mudou. Por que mudou a opinião? Por que mudou no sentido de insultar Jesus? Eu penso que quando olhou para Jesus, viu muito amor no olhar de Jesus ali na cruz do Calvário. Porque Jesus não evangelizou ele ali na cruz. Ele que procurou Jesus, não é isso? E quando falou, lembra de mim, quando entrares no teu reino, eu penso que é uma confissão. E foi mesmo. Porque Jesus falou, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Olha como que é o plano de salvação. Não precisa muita coisa. Não precisa de muita alegoria e historinha. É simplesmente falar, Jesus salva e pronto. E quando a pessoa dá abertura ao seu coração, ela está com essa salvação garantida e ela vai morar nesse paraíso. Esse texto, professor Joás, de 2 Coríntios 12, 4, né? Paulo começa falando de 2 Coríntios 12, conheço um homem que há 14 anos, se na carne não sei, se no espírito não sei, foi arrebatado até o terceiro céus e lá ele viu coisas, ouviu coisas inefáveis que ao homem comum não é lícito falar. Quando nós chegar lá, nós vamos perguntar a Paulo, né? Não vamos precisar nem perguntar, nós vamos ver o que ele viu, nós vamos ver o que ele ouviu. É verdade. Agora, se tratando do paraíso, é impossível a gente também não lembrar de Lucas 16, onde Jesus falou do seio de Abraão, e depois Paulo, escrevendo aos Efésios, falou também que ele levou consigo o cativo e o cativeiro e, biblicamente, inaugurou o paraíso, né? Que era tudo no mesmo espaço. É difícil falar disso, né? Falar sobre o paraíso, né? A Escritura, as passagens que trazem essa nomenclatura, né, sobre que é traduzido paraíso, né, todas elas já foram lembradas aqui. E assim, essa lembrança de Gênesis, né, o Gan Eden, que não é, quando é traduzido, né, para o grego, é traduzido com essa palavra aí, né, para paraíso, dá uma pista para a gente do que seja, e eu acho que a Norma matou a charada, né? Porque se você pensar o que o apóstolo falou bastante do céu, né? Falou bastante do paraíso, o apóstolo aos gentios, né? São Paulo. E quando ele escreve aos Tessalonicenses, né, na primeira carta, no capítulo 4, no verso 17, ele fala que a gente vai estar para sempre com o Senhor. Ali no paraíso, né? A gente vai estar para sempre com o Senhor. Então, embora a gente veja nas Escrituras, né, às vezes, lugares no céu, né, tem o lugar do trono de Deus, aí abaixo do trono tem outras coisas, acima do trono tem outras coisas, sei lá, a Escritura dá descrições do céu, né, que a gente vê partições, lugares diferentes no céu. Mas aí, se a gente for falar de paraíso, paraíso é o lugar onde Deus está, né? E onde é possível acessá-lo de forma plena. Glória a Deus. Então, é uma tradução que não alcança mesmo o sentido da palavra, a força, né? Não tem semântica que suporte, né, essa força toda. É um lugar onde Deus está e onde é possível acessá-lo plenamente. Né? Então, é o que nos espera na cidade celestial, né, que está lá no paraíso. Comunhão plena e restrita, total, com o nosso Criador. Há muito tempo atrás eu fiz uma citação aqui, Norma, e muita gente estranhou. O paraíso está mais ligado à presença de Deus do que ao próprio lugar. Muita gente estranha isso, porque quando o homem pecou, ele saiu dali, Deus tirou ele dali, Deus expulsou ele dali. Então, o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, eu não estou falando que o Éden, que o paraíso não era um lugar físico, era sim. Eu estou dizendo que está mais relacionado, mais vinculado à presença de Deus, à comunhão com Deus, do que o lugar físico.
nesse sentido, essa mesa aqui pode se tornar um paraíso. Né? E o próprio Senhor nos prometeu, onde estiverem 2 de vocês ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio, né? Então o reino de Deus já veio, está dentro de vocês, está no meio de vocês, né? Então é possível, né, um paraíso na Terra ainda, por enquanto, né? Enquanto a gente não acessa aquele, né? É possível ter assim flashes, vislumbres do céu, vislumbres do paraíso, né? Quando a gente vive essa comunhão que Ele sonha para nós, né? Que Ele conquistou para nós na cruz. Deixa eu ler dois parágrafos aqui, a gente fecha esse primeiro capítulo aqui, que o tempo acelera. Ponto 2. O que é a cidade eterna? Depois do julgamento final, após o milênio e a purificação da terra por meio do fogo, está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, o verso 10, surgirá a Nova Jerusalém, que figura como cidade eterna de Deus. Quando esteve nesse mundo, o Senhor Jesus assegurou que prepararia um lugar para os santos. A Nova Jerusalém, criada por ocasião da purificação ocorrida na terra, tem sua origem no céu e será também terrena, visto que substituirá a antiga cidade que estava contaminada. Ela descerá diretamente dos céus. E o ponto 3 aí para a gente fechar esse comentário. Quando a eternidade começará? De acordo com o estudo atento de Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá a grande tribulação por um período de 7 anos. Em seguida, Nosso Senhor retornará gloriosa e triunfantemente por ocasião de sua segunda vinda e implantará o reino milenial. Depois do milênio, entraremos no glorioso estado eterno. Aqui devemos cuidar para não confundir o milênio com o estado eterno. Este caracteriza a eternidade sem fim, em que passaremos com Deus. Aquele é um período em que Jesus reinará por 1000 anos na terra e, ao final desse período, as pessoas serão julgadas diante do trono branco, que é o juízo final. Então vamos destacar 2 coisas. A cidade eterna, que é a habitação de Deus e também a nossa, parece que confunde aí com o paraíso, mas isso tem uma diferença. E depois, quando começa a eternidade? A eternidade, se a gente pode contar, né, a gente pode contar a partir da nossa perspectiva, né? Porque ele não tem começo, não tem fim, ele criou o tempo, né? Então, eternidade para ele não é nem um conceito plausível, porque ele é de eternidade a eternidade, né? Então, a gente falar de uma eternidade que começa, né, começa para nós, né? O tempo só existe da nossa perspectiva, né? Para Deus, ele vê o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer, ele vê tudo como a gente está vendo essa caneca, né? Para eles, o tempo não é algo assim que cabe ele lá dentro, né? Então ele está fora disso aí. Então, se a gente for falar de eternidade, a gente tem que ter isso em mente, né? Eternidade dessa perspectiva, a partir do nosso ponto de vista, né? Para nós, a eternidade para nós, que Deus é eterno, isso aí já está muito definido. Mas sobre essa cidade eterna, e nós temos aqui depois do juízo final, depois do milênio, depois do julgamento final, após o milênio, a purificação da terra por meio do fogo, a gente vê tanto termo escatológico aqui, que muita gente tem medo de tratar esses assuntos, mas para a igreja do Senhor, é a bendita esperança, é o nosso triunfo. Eu fico pensando que essa cidade eterna aí, que é a Jerusalém, eu não sei como que é isso não. Mas a Bíblia, pela lição e pela Bíblia, ela será arquitetada e fundamentada pelo nosso arquiteto Deus. Então parece que ela não está pronta ainda, não é isso? Jesus falou que ia preparar lugar, né? Deve ser algo envolvendo essa cidade aí também, né? Preparar morada para nós. Eu não sei como é que é isso não, sabe? Eu só sei dizer que ela é literal. Parece que Hebreus 11:10 fala que ela é uma cidade que tem fundamento. Então ela é literal. Tem muro, tem estrada. E essa cidade, ela vai descer. Interessante demais, né?
Não é o céu que vai descer, a morada de Deus. É a cidade que vai descer para onde? Para a terra que já foi purificada. Né? E essa cidade, ela vai ser a capital de Deus aqui na terra. Então, assim, para minha mente humana, se é mente, tem que ser humana, né? Se é para mim, né? Mas é bom a gente cometer uns pleonasmos aqui, né? Umas redundâncias, né? Para ficar bem claro. Mas a nossa mente, ela é limitada, né? Para compreender. Então, o negócio é a gente ficar agarrado nessa esperança para a gente conhecer essa cidade. Verdade. Não é isso? Verdade. E eu acho lindo que a Bíblia, ela tem início lá no Gênesis com o jardim. E ela termina com a cidade. E esse jardim vai estar onde? Nessa cidade. Né? Eu não sei como não, se é no sentido jardim, no sentido de comunhão, talvez seja. Sim. Talvez seja a comunhão restaurada, a comunhão que foi estabelecida antes da queda do homem. Né? E com isso, eu penso, né, que nesse milênio aí, após ele, o plano de redenção de Deus para com o homem, ele finda, né? Para viver o que está no tópico 2, o eterno e perfeito estado. Duas coisas a gente destaca e fecha esse primeiro bloco, irmã Norma. Eu acredito tanto no que a irmã falou, tá? É o que está na Bíblia, que está ligado à nossa comunhão, e acredito também na literalidade dessa cidade, uma vez que vai ter lá a árvore da vida, né? Vai estar as mesmas características que a gente vê no Jardim do Éden, a gente vê muita semelhança nessa cidade, né, professor Joás? Tem um rio ali. Um rio. E assim, há muitas tradições, né, teológicas que vão tratar da literalidade ou não dessa cidade aí, desse rio, desses muros. Mas assim, essas descrições tão detalhadas, né, mostrando essa arquitetura, né, essa engenharia toda, isso é para criar em nós uma expectativa boa, né? Alguns leem Apocalipse com medo, mas quando a gente lê um texto desse aí, a gente, na esperança que nós temos, né, que nós conversamos na aula passada, a gente olha para isso aí com uma expectativa maximizada, renovada, né, uma expectativa muito grande de conhecer essa cidade, né, pelas belezas que são descritas nesse texto de Apocalipse 21, principalmente, né? Algo alegórico não pode provocar tanta esperança em nós, Manuel. É o que eu sempre falo. Algo que é alegórico, ele provoca uma emoção. A esperança não. Não. A esperança tem que ser algo sólido, algo robusto, bem fundamentado. Por isso esse monte de detalhe aí, né? Exatamente. Dá uma segurada aí, professora Norma, professor Joás. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Não saia daí que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org.
do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953. Olá, queridos, estamos de volta. Nós estamos falando hoje da lição de número 13. Essa lição é excepcional. Nós estamos falando aí da cidade celestial. E, Manuel, nós vamos entrar aí no estado perfeito, no eterno e perfeito estado. Antes, deixa eu só voltar num ponto aqui que o professor Joás falou. Eu entendo que numa pergunta assim, né? Eu acredito que o comentarista quis dizer isso. Quando a eternidade começará? Está falando para nós, seres humanos. Eu acredito pela Bíblia que o nosso tempo de eternidade vai começar a contar no arrebatamento da igreja. Eu vejo pela Bíblia sim, professor. Né? Alguém partiu para a eternidade, tudo bem. Mas esse alguém está no paraíso esperando essa redenção de Cristo que vai acontecer no arrebatamento da igreja, onde teremos um corpo transformado, glorificado. Né? Entendo assim pela palavra de Deus. Agora, se tratando do eterno e perfeito estado, nós temos aí 3 subtópicos. Primeiro, o estado perfeito à luz da doutrina bíblica. De Gênesis a Apocalipse há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Jesus. Acabei de falar isso. Após o milênio, em que serão estabelecidos um novo céu e uma nova terra. Nesse tempo, o propósito original de Deus se cumprirá e toda a terra se encherá de sua glória. Conforme o apóstolo Paulo escreveu, haverá reconciliação geral de todas as coisas, em que o céu e a terra serão a mesma grei. Eu sempre lembro do hino do cantor cristão também. O ponto 2 ainda a gente faz esse comentário geral aí. O estado perfeito à luz de Apocalipse. E eu vou destacar 3 tópicos aqui, a letra A, B e C, e a letra D ainda. A vida eterna descrita como um rio, a vida eterna descrita como uma árvore, a vida eterna sem males e a vida eterna na presença de Deus. E para a gente fechar esse capítulo aqui, se tratando dessa rio e a árvore da vida, depois a gente entra no capítulo 3, o estado final de todos os santos. Só para a gente concluir esse ponto aqui, eu vou pegar uma palavra da irmã Norma e eu passo a vocês. É muito difícil a nossa mente, né, a minha mente limitada, uma mente humana, querer entender coisas que ainda vai acontecer. A gente tem dois motivos, né, 2 razões. Primeiro, pela palavra de Deus e pela fé. Fora isso aí, eu não vejo razão para a gente entender a Bíblia, não. Como entender, não? Esses mistérios da Bíblia aí, né, só estão aí, conforme a gente falou aqui até anteriormente, só estão aí descritos desse jeito para nos dar esperança, né? Para nutrir uma expectativa boa, né? Com respeito ao que nos aguarda, né? Muita coisa envolta em simbolismo, em mistério, mas se foi escrito, se o autor bíblico foi inspirado a escrever dessa forma, né? Tem uma razão de ser. Nós somos curiosos mesmo, a gente vai querer saber tudo, né, que envolve o que está escrito ali. Mas assim, lembra que até o nosso próprio mestre, né, o nosso Senhor Jesus, quando falava a multidões, né, as suas palavras, né, ao vivo e a cores, né, como diz a expressão popular, eram envoltas de mistério também, né? Ele falava em parábolas, né? Fazia comparações o tempo todo,
porque tem coisas que é para ouvir e não entender agora, né? Para entender depois, né? Com os próprios apóstolos foi assim. Você vê que enquanto ele está falando, eles não estão entendendo nada, né? E você vê de Atos em diante, as cartas deles e tudo, você vê que depois eles entenderam bem o que eles não entenderam quando ouviram, depois foi revelado para eles, e isso vai acontecer com a gente também, né? A gente lê essas coisas, se enche de expectativa, de esperança, e daqui a pouco a gente entende. Bom, irmão Norma, a gente vê muito simbolismo, mas eu acredito piamente na literalidade da palavra de Deus. Existe até uma escatologia alegórica, que ela é perigosa, né? Porque tira a literalidade do texto. A Bíblia é linda, né? Linda. E complementando o que o nobre colega falou, eu vejo aí para fechar esse ponto tópico 2, que a desgraça do pecado será banida nessa época. Não é isso? Verdade. A santidade, então, ela vai ser perfeita. Glória a Deus. Perfeita. Olha o privilégio da igreja. Olha o privilégio daquele que aceita Cristo como Salvador. E, para encerrar as minhas palavras aqui nesse tópico, eu estava lendo Apocalipse 22:4. Olha bem, que coisa fantástica. Contemplarão a sua face. Visão perfeita. Para eu contemplar a face, Moisés teve que colocar um pano aqui, né, para o povo olhar para ele. Mas nós não vamos precisar disso, não. Porque a nossa visão vai estar purificada. E na sua fronte está o nome dele. Olha a identificação. Nós vamos identificar o Senhor Jesus, o nosso Salvador. E, finalmente, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. A iluminação perfeita. Glória a Deus. Isso aí talvez seja o resumo desse estado eterno e perfeito dessa cidade. É por isso que nós falamos que é uma bendita esperança para a igreja. E nós precisamos almejar isso, né, irmão? É verdade. E sabe mais o que eu me lembrei? Que aquele versículo, estou falando muito, né? Aquele versículo que fala que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu penso que vai ter o cumprimento dele cabal aqui nessa época. Amém. Eu penso sim, né? Porque mundo lá fala de cosmo, de pessoas, não é isso? E outro detalhe do sermão que ele gosta muito, o Sermão do Monte, 5:5. Bem-aventurados mansos, porque eles habitarão. Verdade. Como é que nós vamos habitar a terra com pecado, com danificação? Então, essa terra ela vai ser não destruída, mas ela vai ser restaurada. E nós herdaremos essa terra. Segundo a Pedro 3,10 fala exatamente isso, né? Que a terra geme por esse processo de restauração. A natureza em si geme por isso, né? Infelizmente, né? A maldição do pecado que causou isso aí. É a desgraça do pecado. Verdade. É muito interessante esse verso 4 aí, a questão de colocar até os astros aí, né? O sol não vai precisar de sol, porque ele será a nossa luz. A gente não faz como Diógenes, sai com a lanterna acesa no meio do dia, né? Parece que tem um versículo lá em Isaías que fala que o pôr do sol, o nascer do sol e o da lua não vão ser nem percebidos. Não dá nem para... Por causa desse brilho. A gente brilho. não acende luz lá fora porque a luz do sol é maior do que a da lanterna. Não vai precisar de sol porque a luz dele é maior, né? Então é muito interessante. Muito. Embora seja mistério, escrito do jeito que está, a gente já entende do que se trata, né? Do que se trata, né? Vai ser um negócio extraordinário, né? Imagina, o pecado, que é o nosso maior problema, resolvido. Não tem mais, né? Aí alguém que tenha qualquer defeito, ou de nascença ou acidental,
não tem mais. Não tem Também mais. sabemos. Né? Choro, doença, Não vai morte, ter. nada disso. Imagina, né? O que nos aguarda. Né? Bom, se tratando desse sol aí, mano, dessa claridade, dessa luz, é só a gente olhar para Gênesis 1:3, né? Na criação, no processo dessa criação, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra, né? A terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e o versículo 3, ele disse: Deus, haja luz. Se a gente observar, os grandes luminares, né? O sol para governar o dia, a lua para governar a noite, foram criados no 4º dia. Então, que luz é essa que aparece no primeiro dia da criação? É a mesma que está lá em Gênesis. Depois vamos deixar essa curiosidade. A resposta está lá em João 8:12. Depois você pode ler na sua casa. Bom, o nosso tempo está finalizando aqui, mano. Eu queria ter aqui pelo menos umas 3 horas aqui para a gente tratar desses assuntos, mas nosso tempo está finalizando. Vamos falar do estado final de todos os santos. O ponto 1, o que todo crente salvo deve esperar. O ponto 2, viveremos todos em unidade. E o ponto 3, finalmente em casa. Eu amei esse negócio aqui, finalmente em casa. Mas eu amei tanto essa colocação do autor que eu falei assim, gente, pronto, chegamos ao nosso lugar. Chegamos ao nosso, vamos falar assim, ao nosso porto final. Isso é glorioso. Glorioso. O que todo crente salvo deve esperar? Os santos de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nunca viveram nessa terra com ideia de permanecer nela eternamente. O patriarca Abraão vivia nela com a esperança da cidade celestial, cujo construtor é Deus. Moisés passou por ela com essa mesma intenção, deixou o Egito e a sua glória porque tinha consciência de algo melhor, a recompensa gloriosa. Então, por isso o cristão que vive nesse mundo sabe que aqui ele é peregrino nessa jornada, pois está consciente de que o seu lar, a sua verdadeira cidade é a celestial, de onde o nosso grande e maravilhoso Deus habita. E depois os 2 subtópicos aqui não precisa nem ler. Viveremos todos em unidade. Né? Que coisa gloriosa, as 12 tribos de Israel. Nós vemos aí a cidade 24 portas, né? Representando aí os 12 patriarcas e os 12 discípulos, tanta coisa maravilhosa. E por fim, nós estaremos todos em casa. E eu encerro aqui falando o seguinte: estaremos todos em casa, dá aquela sensação, quando está todo mundo em casa, todo mundo seguro, né? Oh, graças a Deus, chegamos todos. Eu não sei se eu sou muito caseiro, mano, mas quando eu chego em casa, eu falo, graças a Deus, estou em casa, família toda reunida, segurança, e a gente vai gozar dos benefícios da família. Eu trago isso para a vida eterna também, tá? Com certeza, com certeza. Depois de salvos, né? Depois que aceitamos a Cristo, depois que o homem aceita Cristo, ele precisa mudar. Tem que andar em novidade de vida, não é isso que Paulo escreveu? E andando em novidade de vida, ele muda o seu alvo, que agora o alvo dele não é mais as coisas daqui. A cidadania dele não é daqui. Eu acho fantástico a cidadania. Nós somos cidadãos do céu, Joás. Olha que bênção. E nós já estamos vivendo isso. Nós não podemos falar que isso é futuro, não. É como ele disse. É vivendo o céu aqui na terra, com as nossas atitudes, não é isso? Verdade. Glória a Deus. Nós temos esse vislumbre do céu, né? E é isso que também mantém a nossa esperança viva, né? Porque no céu haverá comunhão perfeita, né? A gente tem comunhão, mas às vezes acontece algumas coisas, né, que acabam manchando essa comunhão. No céu não vai ter isso, né? Nessa cidade eterna, nesse céu e terra restaurados, renovados, novos, né? Não vai ter essas coisas, né? Então tem um quarteto, né, que canta muito poeticamente, né, a respeito disso. O céu é aqui, né? Se eu aprendi a perdoar, se eu tomo tempo para louvar, né? Se eu dobro então é possível viver isso já. Né? É verdade. Viver isso já. Mas lá será completo, né? Porque as minhas imperfeições não existirão mais. Aí vai ser mais fácil conviver comigo, né? Vai ser mais fácil ter comunhão, né? Então, isso é a promessa viva e verdadeira, né, que ele nos deixou, e a gente precisa
relembrar essas coisas, precisa dizer constantemente isso que é óbvio, né? Já há mais de 2000 anos, né? A gente precisa estar sempre relembrando isso, né? Há um céu que nos espera, nossa casa não é isso aqui que a gente está vivendo aqui. Bom, eu vou encerrar essa lição de hoje citando a sinopse do capítulo 3º. No estado final, finalmente poderemos dizer: estamos em casa. Eu achei isso fantástico. Bom, irmã Norma, as considerações finais da irmã e o professor Joás, fiquem à vontade e nós vamos encerrar. Fiquem à vontade e nós vamos encerrar. Fiquei a nossa pensando lição. no seguinte: qual o segredo, então, para eu estar gozando disso tudo aí que foi falado? Primeiro segredo: manter os olhos no alvo, no prêmio, e não olhar para trás, conforme Filipenses capítulo 3, 13 e 14. Segundo segredo: ser resoluto, determinado em nossa jornada de fé e não recuar, não parar, conforme 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. E não se distrair com assuntos mundanos. Coríntios também 9, 23. Se nós fizermos dessa forma, certamente nós subiremos com ele. No céu tem rio, né? Nossa vida deve ser assim, fluida, né? Constante, contínua, clara. Transparente, né? Transparente, né? Pura. Eu devo... Nos meus encontros eu devo fornecer refrigério, né? Porque eu sou como nova criatura em Deus, em Cristo. Eu sou como as coisas que ele descreve aí, né? Árvore, né? Eu preciso ser firme, resoluto, né? Alguém precisa achar guarida perto de mim, né? Precisa se sentir seguro na minha sombra, né? Precisa ser nutrido pelo fruto que eu produzo, que deve ser aquele descrito lá em Gálatas 5, né? 22 em diante, né? Amor, alegria, paz, bondade, né? Todo mundo conhece a passagem. E deve ser uma vida que reflita a vida de Cristo, né? Isso já nos dá um start, um vislumbre que a gente tem falado aqui, né, dessa cidade celestial. É algo que nos aguarda, mas é algo que já está disponível no meio cristão, no meio da igreja, porque Cristo está no nosso meio. É o reino de Deus, né? É o reino de Deus, que podemos viver aqui na terra, e vivemos. Professora Norma, muito obrigado. Professor Joás, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. E teremos outras oportunidades, permitindo Deus. Você que está em casa, quer saber um pouquinho mais dessa lição, desse tema que está aí, eu tenho certeza que está mexendo com o seu coração, porque mexe com o nosso. Quer saber um pouco mais? Vem participar conosco da nossa Escola Bíblica Dominical, que acontece todos os domingos, entre 8 e 10 da manhã, em qualquer uma das nossas SADECs. Participe, se envolva e seja abençoado pela palavra de Deus. Um abraço e que Deus te abençoe. E encerramos aqui esse trimestre maravilhoso. Próxima lição, novo trimestre. Deus te abençoe.